momento bom, um momento que estamos juntos a cada semana. Muito obrigada a você que sempre nos espera a cada segunda-feira para fazermos o nosso programa. Tem gente também que se prepara para assistir nas reprises. Não tem problema, qualquer dia, qualquer horário, você é sempre muito bem-vindo. Para você também que não sabe, todos os nossos programas ficam disponíveis no nosso blog novotempo.com/consultório. Não perde, compartilha, põe no seu Face, nas redes sociais, faz com que muito mais pessoas conheçam o que nós estamos fazendo aqui, uma proposta de movimentar o diálogo, a conversa, o pensamento na direção de ter uma família melhor, uma família mais adequada, que você seja mais próspero em sua família, enquanto indivíduo, enquanto pai, enquanto mãe. De todas as formas, nós precisamos crescer, avançar, melhorar, sermos muito mais do que temos sido até aqui, porque Deus nos pede, porque Ele nos diz que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Não é só um pouquinho, é muita vida, é vontade para viver cada vez mais e melhor, fazendo os outros felizes, compartilhando com os outros as coisas boas que a gente aprende. Fique aqui com a gente, então, no programa de hoje, no Consultório de Família, feito especialmente para você, que pensa em ter uma família cada vez mais feliz. Na semana passada, nós trouxemos aqui um tema que despertou o interesse e a atenção de muita gente. Nós resolvemos falar para os homens. De certa forma, talvez nesse ambiente de competitividade, nesse universo em que homens e mulheres procuram o mesmo espaço e que tenham o seu espaço, mas às vezes nós vamos neutralizando características fundamentais e vamos nos permitindo que os papéis se confundam, se percam, e nós queremos cada vez mais reforçar o papel, a presença, o valor que tem o homem e a mulher na construção da família, na valorização da família, na educação dos filhos, como cidadão, como pessoa, como indivíduo. Então, nós vamos dar continuidade a essa conversa de hoje. O papel do homem na família, 2. E o nosso convidado de hoje, além de você, claro, aí do outro lado sempre com a gente, mais uma vez voltando aqui ao nosso programa, pastor Wallace Barbosa, bem-vindo. Obrigado, Darleide, pela oportunidade de estar outra vez aqui no programa. Que o Senhor possa dar clareza a cada um de nós para que tudo que seja dito aqui seja uma bênção. Amém. Para cada telespectador da Novo Tempo. E o IASP, vai bem? Vai muito bem, obrigado, graças a Deus. Que ótimo. Um abraço para os alunos, para os professores, para os pais, para a comunidade que cerca essa escola querida em Hortolândia. Um abraço para todos vocês. E com a gente hoje a presença do pastor Ronaldo de Oliveira. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado em poder estar aqui e falar de um tema tão importante. Nós estamos nos preparando aqui numa região aqui de São Paulo para estabelecer o Ministério do Homem nas igrejas. Então, já fizemos uns ensaios no ano passado, este ano e o ano que vem, com força total, nós vamos trabalhar nessa direção. E é um prazer estar aqui com o professor Alas, pastor Alas, e você também. Obrigada. Então, vou lhe dar a palavra. Por que trabalhar com os homens? Por que essa preocupação? Por onde a gente começa essa conversa quando nós entendemos que é necessário cuidar do aspecto ser homem numa sociedade já pós-moderna? Eu assisti um pedaço do programa passado, no Repeteco. Eu estava fora daqui, numa outra atividade, mas eu vi que vocês fizeram um programa muito completo, né? Falei, o que eu vou falar? Tem muito falaram mais. Tudo, né? Mas é importante, assim, colocar diante do homem um padrão bíblico de como ser homem. A gente tem perdido isso através dos anos, dos séculos, quando o homem ele assume uma posição que não é dele. A Bíblia, quando coloca o homem como o cabeça da família, porque sempre tem que ter alguém que seja o cabeça, a Bíblia fala uma porção de aspectos importantes da liderança espiritual, da liderança para manter a fraternidade, o convívio, o sustento e etc. E nós perdemos bastante disso. Hoje, praticamente, as mulheres assumiram a liderança espiritual. Não está errado, isso é ótimo, ainda bem que elas estão assumindo, mas fica difícil entender família com papéis trocados. Então, hoje, a gente vê na internet um desenhozinho da família dos anos 60, o pai e a mãe brigando com o filho porque a professora disse que ele não... E vê nos anos atuais os 3 brigando com a professora, né? Então, quer dizer, parece que a gente vai mudando os papéis. Os filhos tomam papéis de pais, de escolhas assim grandes e importantes. A esposa toma o lugar do marido, o marido toma o lugar da esposa. Então,
visa, assim, colocar cada coisa no seu lugar, ou pelo menos tentar dar uma visão nesse sentido. Pastor Wallace. É desafiador a gente poder olhar para a família como ela está hoje, né? As pessoas estão perdidas, não sabem para que direção ir. Hoje eu conversava com uma mãe, ela dizia assim, o meu marido, ele perdeu as estribeiras, perdeu o dinheiro, perdeu o negócio, perdeu tudo, perdeu a família, perdeu o autorrespeito, agora voltou a beber. O homem está perdido diante de tantas circunstâncias adversas que vêm sobre ele cada dia. Uhum. Agora, Deus tem um padrão para nós, tem um modelo para nós. E aí, quando você pega o livro de Tito, né, o livro de Timóteo, ele vai dizendo como é que o homem deve proceder. Esposo de uma mulher só, não dado ao vinho, paciente, ser moderado, saber controlar sua casa, saber liderar os seus filhos, saber conduzir sua esposa. Esse é um grande desafio. Eu estava ontem permita, assim. Eu estava no Estreito ontem com o pastor Ronaldo, estávamos juntos lá em Florianópolis. Passamos. Nos encontramos ali no aeroporto. E é interessante perceber que as pessoas ansiosas por saber disso. Eu perguntei assim, quantos fizeram um curso para ser pais? Ou para ser esposo? Ninguém levantou a mão. Então, a gente simplesmente avança na vida familiar, que é uma coisa complexa, a gente vai avançando de qualquer jeito. Então, a igreja, especialmente, a sociedade, a escola, tem a obrigação de dar um rumo, de mostrar um modelo, de mostrar um caminho para o homem dentro do seu papel como líder na família. O senhor ia falar agora eu só queria assim, fazer um pequeno comentário. É muito difícil hoje, na nossa sociedade, falar sobre padrão. Sim. Porque é a sociedade do não padrão. Exato. Tá bom para você? Excelente. Na Idade Média era assim, você pegava, isso aqui é Deus. Aí você perguntava, quem falou? Foi a igreja. Então tá bom. Depois no iluminismo, o racionalismo e tal, isso aqui é Deus. Prova. E hoje a gente diz assim, isso aqui é Deus. Isso tá bom, beleza, é para você, tá ótimo. Então quando a gente fala em padrão, isso assusta algumas pessoas que não estão acostumadas mais com padrão. Então, o não padrão tira as pessoas do lugar. Faz uma confusão dentro da família. E como é que a gente trabalha sem o padrão? Como é que a gente administra? Porque, de fato, se nós formos pensar numa família que não segue o modelo padrão, não tem o pai, ou é a mãe que sai para trabalhar, ou os filhos, enfim, é uma outra configuração de família. Como é que se trabalha hoje com essa nova configuração? Eu começo primeiro com um exemplo. Onde está o exemplo de família? Você olha para a televisão, fora o canal TV Novo Tempo. Ou você olha para a televisão, o exemplo de família. É um homem que tem 3 mulheres com filhos com as 3 e fica enganando as 3. Você precisa ser muito para não descobrir isso, né? Mas é um padrão. Qual é o padrão de família? O padrão de família é o camarada deixar a família dele, viver com outra, ou ela deixar o esposo, ter filhos aqui, ter filhos ali, ter filhos ali. Quer dizer, aí depois os filhos vivem todos juntos. Eu não estou criticando esse tipo de coisa, porque está acontecendo. Mas nós não temos um padrão. Aliás, nós não temos exemplos. Então, vale qualquer coisa. Então, acho que quando você diz assim, a Bíblia diz, uau, já vem com a Bíblia de novo, já vem com um padrão de novo, mas é assim que as coisas funcionam. Tem que ter padrões, assim. Uma modelagem. Tem um modelo e a gente tem que seguir o modelo. Quando você se aventura a viver fora do modelo, você pode fazê-lo. Porque a primeira lei do céu é a liberdade. Você quer fazer fora do padrão, do modelo que a Bíblia ensina? Faça, experimente. E depois perceba as consequências, as lutas, os problemas que decorrem de uma vida levada de qualquer jeito. Você quer ser infeliz? Viva de qualquer jeito. Tá bom para você assim? Tá bom, então avance. A questão é que quando nós somos infelizes, não somos sozinhos, né? Claro, afeta nós fazemos outros infelizes, quem está à nossa volta é infeliz. Então, são as peças fora do lugar. Elas acabam se machucando, elas são pontiagudas. Se você coloca ela assim, ela é pontiaguda, mas se você coloca ela assim, ela Até porque parece ter um encaixe para cada uma, não adianta você querer encaixar uma no lugar. Esse copo que ele é cilíndrico, você quer colocar no lugar que ele é quadrado, não vai encaixar.
Então, Pode até encaixar, mas vai forçar a barra e vai arrebentar. Não vai ficar bom. Bem encaixado. Agora vamos pensar na figura homem enquanto pai. Ok, vamos lá. Por onde a gente começa orientando a um homem hoje, com esse despadrão, a ser pai, numa configuração em que os filhos estão já fazendo a sua própria vontade, ou pais que ficam muito tempo fora e querem trazer para esse filho coisas e não afeto? Como é que a gente administra isso e pensando no padrão de pai? Assim, é complicado você impor, né? Esse daqui é o padrão, mas tem que ter um padrão. Os filhos olham os pais e eles vão ser pais. Qual é o modelo que eles têm? Do pai deles. Então, não foi bom? Agregado ainda mais um pouco à situação da sociedade que não quer regras, ainda isso, então eu vou desvirtuar um pouquinho mais aquilo que meu pai me ensinou, que na realidade pode não ser nada. Então, eu não tenho um padrão dentro de casa. Eu tenho que formar um padrão de algum lugar. Então, para começar com um filho, né? Como é que o filho vê o pai? Que tipo de pai esse filho tem? Ele vai ser muita coisa dali. Eu tenho 2 rapazes casados, tenho neta, etc. e tal. E eles têm a vida deles. Agora, eles tiveram a minha imagem. Eu fui imperfeito. Eu não acertei. Eu errei muito como pai, querendo acertar. Os pais fazem isso. Sim. Eu dizia para eles assim, quando você for pai, você vai entender. Então, meu filho mais velho, um tempo atrás, disse, pai, você disse que quando eu tivesse um filho, eu ia entender alguma... Agora eu estou entendendo algumas coisas, que é exemplo, né? Eu sempre gosto de colocar algumas formas práticas, assim como o pastor está colocando. A primeira coisa que eu gosto de pensar é que o pai tem que ter tempo para o seu filho. Tempo de quantidade ou tempo de qualidade? Das duas coisas. Então, mas tempo de qualidade, tempo de quantidade, que é uma ideia boa. Gasta 2 horas da sua semana com cada filho. Você tem 2 filhos, 2 horas com um filho, 2 horas com outro filho. De preferência, nessa hora, não fale coisa importante. Porque o pai só fala com o filho coisa importante. Deixa eu ver seu boletim, moleque. Aí começa... Você obedeceu a professora, a sua mãe, só fala coisa importante. A criança, o adolescente tem pavor de coisa importante. Então, se você quer ter seu filho como seu amigo para te ouvir, quando for adolescente ou mais jovem, você tem que dar tempo para ele. E nessa hora você começa sempre com uma conversa que não seja tida como importante. Porque quando eu tenho um problema, de verdade, eu procuro uma pessoa que eu tenho intimidade bastante para contar uma piada para ele. Não uma piada suja, mas uma piada. É para essa pessoa que eu conto quando eu estou com um problema. Não é para a pessoa que só me liga para falar coisa importante. Então, tempo. Dois, eu coloquei uma assim, brincar. O que o pedófilo faz, geralmente, para pegar uma criança e abusar dela? Ele chega perto, ele brinca, cativa. Quer fazer? Brinque e cative seu filho. Uma outra coisa, pega uma lista de tudo que você quer que ele seja. Sabe? Honesto, leal, respeitador, tarará. Depois que você fizer a lista, você não dê para ele. Você põe no seu espelho, no seu quarto e viva aquilo todo dia. Exemplo. Não diga para ele. Viva aquilo. E por último, dá para o seu filho, você que é cristão, tem uma denominação, dá a oportunidade para o seu menino ver você lendo a Bíblia de vez em quando e orando. Porque a gente fala muito para os filhos, você tem que orar, eu sou pastor, e você tem que orar, ler a Bíblia e tal, mas eles nunca nos veem, desculpa nunca, né? Mas não nos veem fazendo isso. Então, dê tempo para o seu filho, escute o seu filho, brinque com ele, para que ele possa aprender a te ouvir, mostre Deus e faça a sua lista bem comprida, põe no seu espelho e viva isso. E nos intervalos fale de coisa séria. Coisa importante. Claro. Nos intervalos. Mas o que tem que prevalecer. Eu conversava com a minha filha que está nos assistindo agora, quando eu saía, o pastor Ronaldo era meu presidente. De vez em quando eu tinha um tempinho para sair com ela, quando eu saía com ela, a primeira coisa que eu falava, filha, eu paguei um mico hoje que você não faz ideia. Pai, me conta. Não vou contar. Pai, não vou contar, não vou contar. E aquilo vai querendo uma intimidade até contar o mico
para que ela percebesse que eu era uma pessoa, um pastor, mas um homem normal. Vulnerável. E aí isso vai criando intimidade, proximidade. Isso é o que os filhos mais precisam hoje, é de presença, intimidade. E isso vem com um bom tempo. Apesar da vida corrida. Mas tem um trabalho que toma muito tempo desse pai, dessa família, da mãe. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho. Eu vou até pensar um tema que eu sei que você tem trabalhado de alguma forma, pastor. Como que a gente alinhava essa vida corrida, essa vida da nossa sobrevivência com a família, que me pede quietude, observação, sabe, carinho, sentar, 2 horas para brincar, essas questões todas. Como que eu administro isso? Você está acompanhando aqui o consultório de família, hoje com a presença do pastor Alice Barbosa e também a presença do pastor Ronaldo de Oliveira, e a nossa conversa é sobre o papel do homem ainda. Por que nós estamos fazendo o 2º programa sobre esse mesmo tema? Porque, de certa maneira, todos os temas gerais acabam caindo muito no aspecto do gerenciamento feminino, né? A administração da família, muito na direção da mulher. E parece que quando a gente está falando de um modo muito geral, o homem está ali dizendo, não é comigo. Está falando de tudo aí, não é comigo. Não, a gente quer falar para você. Então, por isso, homem na segunda passada, homem hoje novamente, nós queremos chamar a sua atenção para o seu valor. Uma coisa que é importante saber é do seu valor, mesmo que estejam dizendo para você, e às vezes isso acontece mesmo dentro de casa, às vezes uma esposa que desautoriza, às vezes um convívio familiar inadequado e esse homem foge do seu papel. Então a gente está querendo chamar a responsabilidade. Você que é homem, pai, você que nos acompanha. Deixa eu mandar alguns abraços para quem nos acompanha e está registrando presença na nossa página no Facebook. Rosali Monteiro dizendo, esse programa é uma bênção. Tá de ponta cabeça. Virei. Aqui. A Keila também acompanhando. Darleide, Deus tem usado o consultório de família para abençoar a minha família. Manda um abraço para Sara, minha filha de 8 anos, e para Pamela, que tem 2 meses. Beijo para vocês, queridos, dessa família bonita. Família Carvalho dizendo, o seu programa tem ajudado divinamente na restauração do meu lar. Olha que coisa rica. Amém. A gente está aqui numa conversa e talvez sem se dar conta de que do outro lado tem alguém esperando, ou às vezes nem estava esperando, já estava desanimado. Não dou conta mesmo. E aí vem uma palavra que cai no coração como semente e dá fruto. Amém. Então, que Deus abençoe você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa. Kátia Soares, muito obrigada. Ela diz que delícia, muito bom. Manda um abraço para minha família, porque vamos assistir, hein? Vou fazer o meu esposo Marcelo assistir também. Olha aí, a mulherada obrigando os homens a assistirem o programa. Também beijos a todos, um grande abraço para o pastor Ronaldo de Oliveira, saudades dele, da Rose, professora Rose. Hoje estamos em Divinópolis, Minas Gerais, e já passaram pelos seus cuidados. Um abraço. Kátia Soares. Um dia desse fazer um programa para as mulheres, então. Sim. Porque dizem que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Então, a gente tem que cuidar bem desse pescoço, para esse pescoço conduzir bem a cabeça. É verdade. Semana passada fizemos um sobre o papel da mulher e vamos fazer um outro, já que fizemos 2 para os homens, né? Para não ficar desigual. Chega de desigualdade. Vamos lá, pastor. Como que a gente administra a vida, trabalho, correria com a vida doméstica? A primeira coisa é planejamento. Infelizmente ou felizmente, se a gente vai vivendo a vida de qualquer jeito, vai sair tudo de qualquer jeito. Acho que foi a sua pergunta lá para a igreja, não só essa igreja, mas outros lugares que você já falou. Quantos aqui fizeram um curso? Quantos aqui se prepararam? Parece que as pessoas não se preparam para o casamento, que é a coisa mais importante da vida. Alguém outro dia, inclusive, comentava, Darley, já percebeu de quantos preparativos envolvem um casamento justamente na etapa em que os dois precisavam mais estar junto, mais conversar, mais administrar como seria a vida? A cerimônia fica mais importante. Aí tem o bolo, importante tem o vestido, do que a relação. Exatamente. Vamos lá? Planejamento é fundamental, né? Se eu tenho 2 filhos, se tenho um filho, se minha esposa trabalha à noite, trabalha de manhã, trabalha à tarde, eu tenho que encontrar uma forma, e não uma forma mágica, de planejar para que eu tenha tempo para fazer bem feito o meu trabalho e trabalhar bem quando eu estou, cuidar da minha família, ter o meu tempo para minha relação com Deus. A gente não pode esquecer disso. O planejamento é fundamental. Aí cada família vai ter um planejamento diferente. Quando eu coloco 2 horas para cada filho, é porque você põe na sua semana, no seu esquema da semana, um tempo para cada um. Uma coisa fundamental, na minha visão, é saber ouvir. Porque se eu paro para ouvir minha esposa, paro para ouvir meus filhos, eu paro para ser ouvido,
todas as queixas e problemas que estão acontecendo, eles vão aparecer, eles vão brotar. Eu vou poder pensar, perceber e tentar encontrar caminhos de solução. Então, para mim, duas coisas fundamentais. Planejamento, como é a minha família, como planejo para que tenha espaço para todo mundo, para Deus, para a esposa, para o filho tal, para todo mundo junto, para mim. Como é que se faz esse planejamento? Imagino que seja em família, né? Tipo reunião de família, alguma coisa do gênero. Claro, cada um tem o seu jeito de conduzir a família, mas é alguma coisa que talvez precise chamar e seja um ponto para chamar a família e é um aspecto até para se conversar. Quase sempre quem grita por isso é a mulher. Mas a responsabilidade de fazer isso... Vamos discutir a relação. Vamos discutir a relação. O homem abomina isso, não é? Vamos discutir a relação. Mas assim, eu acho que comunicação é fundamental. Hoje nós não sabemos mais nos comunicar. Então, a gente confunde. O que é ser namorado? A gente acha que ser namorado é sair, dar muitos beijos, muito abraço e fazer outras coisas e tal, antecipar coisas que eram do casamento. Então, a comunicação ela fica restrita a atos físicos. Então, onde eu vou, eu me preparo e tal. Parece que eu me preparo assim justamente para o casamento. Então, eu não gasto tempo. Até quando fazia palestra para jovens, eu dizia, a boca fica muito ocupada, a gente não tem tempo de conversar. Mas, assim, é fundamental conversar antes, muito antes. Então, para jovens, a gente diz assim, não começa namorando, começa fazendo amizade. Porque na amizade você vai conhecer a pessoa sem envolvimento, isento. De repente você diz, bom, essa daqui, essa pessoa, rapaz, moça. Agora então você começa a namorar. Quer dizer, a possibilidade de você magoar a outra pessoa diminui, porque você já é amigo. Então a teoria diz assim, não é bom namorar amigo, porque depois fica amizade, mas o que fica depois que te passa o fogo sexual? Que não deve passar nunca, mas aquele fogo inicial do casamento, para aqueles que se preservaram especialmente. Mas fica amizade, é amizade para a vida toda. Quer dizer, é isso que sustenta um relacionamento. A gente esquece de fazer antes. Então, você vê uma garota num local, sei lá onde, na escola, numa festa e tal, ou vê o rapaz, aí já começa, 2 dias estão namorando. Não se conhece. Quando estão comprometidos sentimentalmente, não dá para conhecer muito, porque um quer impressionar o outro. Então, quer dizer, você já não planeja nada, não vai planejar o quê? Vai planejar o casamento. Então, a relação, ela cai um pouquinho, se fala em casamento, ela sobe. Ou entra sexo na jogada, você está sempre enganando a relação. E a relação tinha que ser assim, pura, na amizade, amizade que sustenta uma relação. Não é o sexo. As músicas aí, as músicas populares, né? Que a gente briga de dia, à noite a gente se ama. Quer dizer, está resolvido. Não é assim. O sexo não é um remédio para solucionar uma relação de marido e mulher. Como é que eles vão conversar? Bom, eles têm que conversar dando tempo para o tempo. Como se diz? O tempo. E começa aqui atrás. Não começou aqui atrás? Dificilmente vão achar tempo para conversar. Eu sei, você sabe. Então vai assistir o curso, lê esse livro, pronto. Mas não se discute mais nada. O almoço, não se discute a saída, as férias, é difícil discutir essas coisas. Então vai ser como? Ele escolhe ou ela escolhe? Então, papéis trocados. E aí vai um emaranhado de problemas que não tem mais solução. E o homem, tudo isso que deveria ter essa liderança, ele acaba se submetendo ou liderando demais. Então, essa parceria que devia começar lá no namoro, lá atrás, tranquilo, eu acho bonito ver casais assim, que conversam bastante como amigos, né, e tal, etc. Mas isso está desaparecendo. E uma coisa interessante, além de você planejar a sua vida do dia a dia, você desenvolver a habilidade de ouvir para poder conversar bem, porque a arte não está tanto em falar, está em saber ouvir o que o outro está dizendo e o que o outro está sentindo. Você planejar um tempo livre, sabe? Porque o tempo livre hoje que a família tem é pequeno. E esse pequeno que tem é na frente da televisão. Né? Ou na internet. Ou na internet. Então, tem um tempo livre, planeja, desfruta isso. Sabe, eu sempre digo à minha esposa, tem que desfrutar cada momento. Você vai no carro para uma viagem, 3 horas. O povo vai como? Vendo o DVD, as crianças vão ali vendo, não tem nada contra isso, mas o casal vai assim, sentado, olhando para frente,
põe uma rádio tocando a música e vai lá. Fica 3 horas perdendo tempo quando Às vezes passa alguma coisa assim, olha. Nem fala. Essa é a conversa. Então, essa comunicação e esse planejamento, na minha ótica, ela é fundamental para que você possa viver bem essa relação do casamento. E sendo que o homem não é a figura mais comunicativa, como é que se faz? É um exercício? Dá para a gente treinar a comunicação? O que nós vimos muitas vezes? Gente dizendo, repetindo a seguinte questão, eu não consigo, mas eu chego para conversar com meu marido, ele, tá, lá vem você. Sim. E foge. Mas daí, a outra parte diz assim, conversa comigo, você não conversa. Quer dizer, não, conversa comigo, não vai conversar. Não vai. Eu vi um filme uma vez, muitos anos atrás. Então segurei, pastor. Tá bom. Epa, nós vamos para o nosso intervalo. Você continua aqui com a gente. Deixa eu dizer para você que temos a revista Família Feliz, para você ligar, ou não, para você mandar um e-mail para a gente pedindo, ou melhor ainda, acessando o nosso blog, novotempo.com/consultório, novotempo.com/consultório, endereço que aparece aí no seu vídeo. Ali você tem um espaço para deixar todos o seu endereço, o seu nome completo, e nós vamos mandar para você a revista Família Feliz. É uma possibilidade de você aprender a comunicar-se. Nós vamos para o intervalo rapidinho, já voltamos aqui. Não saia daí, até já. Muito bom ter você na companhia aqui no nosso programa Consultório de Família. Toda semana acontece para você, querendo que você pense com a gente, para que você, durante a semana, possa compartilhar com a sua família sobre ideias importantes para você estar bem, estar em família e feliz. Deixa eu mandar um abraço para amigos queridos de Porto Alegre, com quem estive nesse final de semana, reunidos no Encontro de Família em Torres, naquele lugar gostoso, uma praia bonita, mas o objetivo não era o passeio, o objetivo não era exatamente o sair e o ver lugares bonitos, mas famílias se encontrarem uns com os outros, filhos e pais, e crescerem juntos. E nessa direção nós estamos sempre pedindo a Deus que os abençoe, que mais outros encontros aconteçam, estão acontecendo pelo Brasil afora, em outros lugares em que tem pessoas preocupadas com o bem-estar da família. Vocês também estiveram por ali no Encontro de Famílias, né? Em Esteio. Eu estive no Estreito, Florianópolis. Um abraço para a igreja lá de Estreito, Florianópolis. Que bom. Estamos falando hoje, pensando nos homens e o seu papel na família. E antes de ir para o intervalo, o pastor Ronaldo de Oliveira vai falar para a gente agora a respeito de, enfim, algumas dicas de como resolver aquela situação em que o marido não quer falar, o homem, a sua personalidade é mais reservada, é mais prático, se ensina ou não, no geral é assim, e a mulherada querendo discutir relação, conversa comigo, fala comigo, amor, você nunca fala. O que faz, pastor Ronaldo? Não, mas eu assisti um filme em branco e preto há um tempo atrás. Faz logo um pouco tempo. Mas era branco e preto. tempo em que filme era preto e branco, não? Não, a televisão já era colorida, mas foi assim, muito interessante. Era uma família, uma filha só, mãe e pai, que viviam muito bem. Era um carinho para cá, um carinho para lá, um cheiro para cá, uma coisa para lá. E a filha vendo tudo aquilo, ela estava namorando, vai se casar. Aí um dia ela se assentou com a mãe e disse assim, mamãe, me conta o segredo, como é que a senhora... Vocês vivem tão bem, mamãe, vocês vivem tão bem. Aí a mãe fechou a porta do quarto, trancou, o marido não estava ali, nem o futuro esposo da filha. Abriu uma gaveta, no fundo da gaveta, um fundo falso, tirou um livro. Falei assim, este é o meu segredo. E deu o livro para a filha. A filha olhou, mas mamãe, como adestrar o seu cãozinho? Como é isso? Eu falei, filha, abre o livro. Começou. Então por isso que a senhora beija quando ele lava a louça? Quando ele faz uma coisa boa, a gente reforça. Então, e marca lugar, mas uma coisa... Aí eu ri muito e tal, contei até em encontros de casais, isso aí. Um dia eu sou meio rato de livraria, daqui a pouco eu vejo um livro, pequeno, era bem pequeno. Mas como adestrar o seu marido como um cãozinho. Eu posso vender o meu livro por 50 mil reais. Mas assim, qual o princípio ali? Ele é engraçado e tal, mas qual o princípio? Falar a coisa certa, como você estava falando com os filhos, falar a coisa séria. Vamos discutir a relação. Você não está vindo aqui. Acabou. Agora, é o cativar. Então, quando lá o marido, depois no final do filme,
os dois descobrem um livro, os dois maridos descobrem um livro, foi uma festa. Confusão. Pô, deu tudo bem, aqueles filmes que terminavam tudo bem. Mas cativar. Então, em vez de eu dizer, você não lava a louça, você não me ajuda a lavar a louça, eu criar uma maneira de, vem aqui, segura isso pra mim, tal, e um beijo aqui. Eu acho assim, vai dizer, isso é muito machista, o homem tem que fazer a posição, mas você tem que conquistar a pessoa. Sim. E quando você conquista a pessoa, faz por amor. Não é, tudo bem que o livro tem lá seu valor ali, mas cativar. Eu acho que a parte da mulher é muito importante. Da mesma maneira o homem. Ele quer que a esposa, puxa, isso podia ser diferente e tal, ele tem que cativar, ele tem que conquistar, ele tem que levar à conclusão. Porque se eu tomo conclusão por você, você vai fazer uma vez ou duas, tirou o tempestade, você vai continuar sendo o que você é. Eu conheci a autora do livro. Sério? Sério? Minha avó. Sério? Eu falo as coisas e você fica rindo. Claro. A minha avó, eu tinha 14 anos, falou, filho, deixa eu falar uma coisa pra você. Homem é que nem cachorrinho. Eu falei, vó, você tá me tirando, né, vó? Homem é que nem cachorrinho, você tá me tirando. Ela falou, filho, é que nem cachorrinho. Minha avó nasceu há 28 dias de Manaus. Eu sou de Manaus. Até chegar o dia minha avó nasceu, é 28 dias de barco. Imagina, meu pai voltou, veio para Manaus, nunca mais voltou. Que é um mês depois tu veio para voltar. Um beijo pro meu pai. Então, o que acontece? A minha avó assim, homem é que nem cachorrinho. Se você diz, mas vem com cá, respeito, né? Cachorrinho. Cachorrinho, pet com respeito. Se você faz, vem cá, meu lindinho, tal, acho tão cheirosinho e tal, papapá, aí quando você dá comidinha pra ele, quando você bate o dedinho, o rabinho, ó. Agora, se você sai pro grande, seu fedido, sai da cá, vem pra cá, pá, tá. Quando bate o dedinho, é desse jeito. A minha avó escreveu esse livro aí. Mas deixa eu dar aqui uma sugestão. O homem é extremamente curioso, Darleide. O homem é muito curioso, mais do que a mulher. Vai falando aí que eu tô sem condição. Tá sem condição? Então, vamos lá, filma aqui. O homem é extremamente curioso, só que a mulher matou no homem a curiosidade. Porque quando ele vai chegar em casa, a mulher tá falando já. Porque ela, para se entender, ela tem que falar antes. Então, ela começa com os pratos, né? Porque quando chegar vai me pagar, porque vai não sei o quê. O J. Washington, quando chegar, o Suda, quando seu pai chegar e tarará. E batendo prato. Varre a casa, falando com a vassoura e olha pro cachorro e fala assim, ó, seu pai quando chegar vai se ver comigo hoje. Quer dizer, quando ele chega, ela joga tudo de uma vez nele. Então ele já nem se preocupa. Produto do dia. Ele nem se preocupa mais, porque na porta ele toma um balde assim com toda a informação em 30 segundos e ele não consegue assimilar nada. Se eu pegar aqui um balde e jogar em alguém, bate, você se molha, mas você não bebe água. Então tem algumas dicas assim. Posso dar só uma diquinha assim? Pode seguir. Número 1, deixa ele entrar em casa, irmã, por favor. Simples assim. Deixa entrar. Não mata o cara na porta, deixa ele entrar. Algumas têm uma metralhadora na língua tão afiada que... Então o cara ele nem entendeu, ele já morreu na porta. Depois que ele morreu, ela usa a ferramenta que deve ser a primeira. A ferramenta mais poderosa que a mulher tem chama-se pergunta. Ela bate, depois ela pergunta. Então pergunta primeiro. Deixa ele entrar em casa, toma banho, dá comida para ele. Não trata, né? Vamos discutir a relação. O cara está com fome, não vai te ouvir. É simples assim, eu tô indo pro simples. Depois você diz, olha, hoje teve um problema na escola, e pior que acho que nem você resolve. Pronto, cara, o que aconteceu, Darleide? Não, você não resolve. Como eu não resolvo? Eu resolvo tudo. Quer dizer, a mulher não tem que dizer, ela tem que instigar o homem para ele querer ouvir. Eu acho que o tema do programa era o papel do homem na família. Troca aí, o papel da mulher. Não, mas a pergunta que você fez é como o homem, como a mulher vai fazer para ele falar. Se ela chega assim, como ele diz assim, já batendo, ele não vai falar. Quer que ele converse com você? Deixa ele entrar, deixa ele tomar banho, dá comida para o coitado. E aí você joga uma problemática de leve. Escuta, mas eu acho que você não consegue resolver. Eu não consigo. O homem, ele acha que resolve tudo. Ela sai de perto. Fala, escuta, é aquele negócio lá. Não, vai custar uma grana boa. Pronto, falou em dinheiro, o cara fica doido. Aí ele vem, senta e ela fala para ele em poucas palavras
o que ela quer dizer. Ele vai parar para ouvir. Então, o homem não ouve a mulher, não é porque ele não quer, é porque ela não sabe falar com ele. Agora a culpa é nossa. Não. Não. Não, mas também é. É, mas não Porque é. quanto mais aperta... Antes que as linhas telefônicas fiquem entupidas. Porque quanto mais... Viu, Darlete? E-mails. Quanto mais aperta, homem é como ostra, como dizem. Quanto mais ela aperta, menos ele fala. Entendi. Então, se ela quer que ele fale, faz uma coisa. Chega perto e fala, você tem algum problema? Ele vai falar, não. Claro que ele vai falar, não, mas tem. Se você percebeu que tem, você se afasta dele e faz uma coisa que você goste. Porque quanto mais você pressiona, mais tempo ele vai demorar para falar. Porque agora tem dois problemas. Uma mulher com um dramalhão mexicano, não me ama mais. Como é, O problema é que ele tem, não me ama mais. E o problema é que ele tem dois problemas agora. Se ela sai de perto e faz uma coisa que ele sabe que ela vai estar bem, ele vai resolver mais rápido o seu problema e vai conversar com ela. Agora vamos falar do outro lado. Vamos também, lá. Né? Porque o homem também Sim. tem que entender que ele não é supremo, que todos estão ao seu redor, né? dispor. Ajuda aí, pastor Ronaldo. Não, eu acho sim. Ajuda aí. Porque minha mulher tá... Um beijo, Rose. E você está longe de casa, né? Tá longe. Está perto de casa. Tô perto. Mas assim, ele não pode entender que ele é o ser supremo, que tudo gira em torno dele. Então, aquele das 5 linguagens do amor é Gary Chapman. Ele deu uma entrevista e ele estava falando que os dois têm que se comprometer a um fazer o outro feliz. Então, aí tem os papéis de cada um estão ali. Da mulher entender o homem e do homem entender a mulher. Então, como é que eu posso entender a minha mulher para que ela possa me entender? Então, eu estou gastando, aliás, eu estou trabalhando para que os dois se gastem nessa relação. Para que os dois busquem fazer o outro feliz. Que casamento não é, eu não estou feliz, estou fora. Não, eu faço a outra pessoa feliz. Aí, 1 Coríntios 7, que fala, né, que um para o outro. O marido tem que pensar na mulher, e a mulher tem que pensar no marido, no sexo, em todos os aspectos. Quer dizer, o homem está fazendo o sexo com a mulher, mas pensando nela. Isso é o dizer e ela pensando nele. Então, quando os dois pensam no outro, os dois são felizes. Então, quer dizer, o homem não pode ser o ser supremo, não é? Que assim, meu pai, falecido pai, um homem que tentou fazer tudo que pôde para a família, mas teve seus erros, como eu também, como meus filhos. Sim. Mas minha mãe está lá com chinelo alpargatas perto dele, já estava com prato de comida, porque televisão era uma coisa... Só tinha 2 casas com televisão na rua, uma era a minha casa, branco e preto. Aí trazia o prato de arroz, feijão, picadinho e salada e etc. Ali, ele comia, era ali, não ia para a mesa. Os filhos comiam na mesa. Então, quer dizer, você fica vendo essas coisas, né? Ele é o centro, então, eu, quando crescer, vou ser que nem o meu pai. Minha mãe, com todo amor, com toda dedicação, tinha essa disputa não é disputa de poder, essa questão, eu sou o homem. Então, assim, o seu pai chegou, agora silêncio. Agora não brinque que o pai está aqui dentro. Então, se a gente só gira em torno do homem, ele perde a função, o papel. Agora, não é legal você ver um pai lavando louça e jogando espuma na cara da esposa? Não dos olhos, né? Sim. Mas jogando espuma na cara. Ela se brincando. Sim. Isso dá um... Aí ela vai ajudar ele a lavar o carro. Assim, essas coisas assim. Então, nós não temos tempo mais para nada, a gente vive para o trabalho. E tem uma outra coisa na questão do exemplo. A fase que o homem mais busca o seu lugar ao sol é a fase que ele precisaria estar mais ligado à família. Verdade. Isso aconteceu comigo, acho que aconteceu com você também. Claro. 30 anos, aquela coisa assim, como é que eu vou me estabelecer Eu sou pastor, mas como é que eu vou me estabelecer? Diante da igreja, vocês na escola, etc. Tal. Então, e o engenheiro, e o médico, e o pedreiro, e todo mundo, construir a casa, Então, às vezes a gente se preocupa com tantas coisas que na realidade perde o mais essencial. Eu disse muitas vezes assim, a minha vida está boa, eu não gostei de mudar nada. Isso eu dizia no passado. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria algumas coisas, mas com a cabeça de hoje. Eu mudaria algumas coisas de tempo, de qualidade. Eu preguei muito assim, o importante é qualidade. Preguei isso. Mas depois eu vi, não, que besteira que eu estou falando. O tempo, não tem qualidade. Eu fico 1 minuto com você, te beijo, abraço, qualidade. Pronto, aí eu vou embora, volto daqui a 1 ano. Então, são coisas assim que ninguém... É uma escola que a gente não se diploma nunca,
não se gradua nunca. Você está sempre aprendendo e sendo exemplo. Esse é o... Voltando para o homem tem que entender, a gente como homem tem que entender de que o único lugar onde nós de fato somos insubstituíveis é em casa. É o único lugar onde onde o homem rico, pobre, o culto, o inculto, não importa a função dele, ele é insubstituível na sua casa. E a sua esposa precisa de um amigo. E eu tenho que ser o grande amigo dela. A minha esposa precisa de um companheiro para a jornada da vida, para o dia a dia, para os afazeres. E essa pessoa sou eu, é intransferível. A minha esposa precisa de um amante. E esse amante sou eu, é intransferível, não é para outra pessoa. E minha esposa precisa de um sacerdote. Né? Então, eu como homem, eu tenho que entender isso. Né? Como eu vou ser o companheiro dela para a luta da vida, para o dia mal, para o dia bom. Como que eu vou ser o amigo dela que ela vai confiar para compartilhar os problemas, as lutas, os sonhos, os desejos. Né? Como eu vou ser esse sacerdote do lar. Um homem que é um pedreiro é sacerdote do lar, o médico é sacerdote do lar e o pastor é sacerdote do lar. Tem a responsabilidade de viver, né, Deus, né, da forma mais intensa que ele puder, na sua casa, para exemplificar para os seus filhos. E a sua esposa precisa de um amante também. E esse amante, esse parceiro para a vida íntima, é sua responsabilidade. Então, quando um sustentador, alguém que possa sustentá-la, mas hoje isso está muito dividido, a mulher também sustenta, também trabalha fora, tem suas atividades. Então, eu tenho que compreender essas 4 dimensões para poder estabelecer com clareza o meu papel, a minha tarefa, a minha parte dentro do casamento. Porque quando eu caso, eu assumi um compromisso com a minha esposa, por exemplo, chama Cristina, né? O pastor falou da Rose e a minha é Cristina. Eu assumi o compromisso de abrir mão de tudo que tivesse na vida, outras mulheres que eu nem conhecesse, que viessem aparecer, abro mão agora, para os próximos anos da minha existência, para ser exclusivamente seu. Então, aí vem o desafio do ser homem de verdade. O homem de verdade é o que prometeu que ia fazer aquela mulher feliz em todos os momentos e vai lutar para que isso aconteça, e nem sempre ele vai conseguir, nem sempre vai dar certo, nem sempre ele vai ter, mas está lutando para que isso aconteça, cumprir essa promessa. Porque a gente vê as mulheres assim, poxa vida, me prometeu tanto e agora olha como é que eu vivo, olha como é que eu faço, né? Esqueceu das promessas. Esse é um tema interessante que também é muito próximo do homem. Como lidar com a sensualidade, sabe? Os sentimentos, a exposição de mulheres, que é muito comum. Como que o homem deve se prevenir, por exemplo, para não aventurar-se em outros relacionamentos? Que distanciamento deve haver entre as colegas de trabalho, as amigas que encontram, ou mesmo na igreja? Quais são os cuidados principais de um homem? Num tempo em que a gente, que é tão simples se encontrar, beijinho, abraço, mensagem no Facebook, um Twitter, enfim, que vai causando uma proximidade tão grande que nós temos visto uma intimidade, que nós temos visto pessoas, famílias sendo destruídas por conta disso, né? De um descuido com amizades, com proximidade. A gente sabe o quanto o homem é visual e vai passando na rua, tem lá um outdoor com uma menina vendendo, sei lá, um carro e ela está sem roupa. Como é que o homem se preserva, se cuida? Por isso que é questão de padrão. Isso é muito importante. Há um padrão que Deus deixou. Se você estiver ligado, não só para o homem, para a mulher também, todos, né? Mas se você estiver ligado na videira, você tem frutos bons, excelentes. Então, acho que o grande lance é esse ligado na videira. O apóstolo Paulo fala assim, a luta que vocês têm não é contra a carne e sangue, ela é espiritual. E é contra um poder do mal que fica nas sombras. Então, não é uma coisa assim, nas sombras. Então, a gente fala uma tentação, né? A mulher é uma tentação. A mulher também tem esse aspecto visual, mas o homem, muito mais. Né? Diz que o homem é parecido com a lâmpada incandescente, né? Ligou, acende, apagou, apaga. A mulher com ferro de passar roupa. Ligou, demora para esquentar, desligou, demora para esquentar. Então, há uma diferença sexual e física.
O homem tem que entender isso e tem que criar esse bloqueio. Como é que ele cria o bloqueio? Hoje eu não vou olhar para ninguém, não vou fazer isso. Não, ele tem que ficar na videira, é espiritual. Esse é um aspecto espiritual. Então, essa é uma TV que prega o Evangelho. Então, quem está ligado aí é porque está disposto a ouvir o que a gente tem para falar. Sim. Então, nós, pelo menos eu desconheço, acho que vocês também, uma solução para essa leviandade, para essas coisas, que não seja bíblica. Você está ligado a Deus. Mesmo aquele que está ligado a Deus, o apóstolo João dizia assim, filhinho, não peque, mas olha, se você errar o alvo, fica tranquilo, temos um advogado. Quer dizer, está todo mundo assim à mercê, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, o cuidado não é assim, não dê carona para a mulher, não olhe para isso. O cuidado básico, primeiro, é estar na videira. Como é que eu estou na videira? O aspecto espiritual, a luta é espiritual. Aí, Efésios 6, 10 em diante, fala da armadura de Deus. Pegue a armadura de Deus. A armadura de Deus tem a palavra, tem a oração e tem o exercício daquilo que eu aprendo. Então, não adianta só ler. Então, tem obesidade, né? Você só lê, fica obeso. Não, tem que ler, tem que orar e tem que fazer o exercício da fé espiritual. Então, a pessoa que usa a Bíblia como base das suas considerações primeiras, a oração como o respirar da alma o dia todo, está ligado com Deus, e ela se encanta em falar de Deus para as pessoas, tem um projeto espiritual, social, é uma pessoa que está ligada na videira. Deus nunca mandou a gente vencer a tentação. Isso é um assunto espiritual. Eu só posso quando eu estou aqui na videira. Aí sim, aí a tentação... Eu queria... Não sou eu quem venço. Posso Sim. O pastor Ronaldo está certíssimo, porque a fonte da nossa força para vencer qualquer tipo de situação como essa é Deus. E aí eu queria complementar com o que Paulo disse, quem está em pé cuida para não cair. Então, é uma coisa que eu tenho adotado para mim, Alice, tenha medo. Isso mesmo. Eu tenho medo. Então, qualquer situação que percebe, eu digo, opa, cuida. Então, duvide de você. Não tenha autoconfiança. Coloque a sua confiança em Deus, coloque toda a sua força no Senhor e duvide de você. Porque quando você começa a pensar assim, né, pastor? Tô bem. Tô tranquilo, posso atender isso não me aqui atinge. Uma mulher qualquer, posso dar uma carona para qualquer uma que está tudo certo, isso não vai acontecer comigo. Amigo, você está prestes a cair. Então, se segure em Deus com todas as forças, como o pastor muito bem disse, e duvide de você. Tenha medo. Tenha medo, porque quando você não tem medo, a chance de você cair e falhar é muito grande. Reconhecer a sua fragilidade. Que eu sou homem, mas isso aí, espiritualmente, a nossa luta não é... É Deus quem faz isso. Eu não consigo vencer espiritualmente. Vencer na carne é assim, eu não olho, não vejo, mas aqui dentro fica aquela ebulição. Quando a primeira oportunidade que eu tenho, eu faço. Aí eu não faço, eu vou na internet. Querido, vem dormir, já vou, meu bem. É o que a gente fazia para as crianças, né? Vem dormir, vem dormir. Então vira mãe e filho, né, Édipo. Aí pá, vendo uma coisa, não, estou vendo aqui, é do trabalho, tal. 1 da manhã, 2 da manhã, não, tá bem, e coisa. Dorme aí, tranquila. E está vendo coisas assim, de estar conversando com outras pessoas. E geralmente na internet, viu? Você está lá, sou loira, alta, psicóloga ou sei lá, qualquer outra, que é um prestígio, né? E moro em tal lugar, meu casamento, não sei o quê, e papapá, eu estou disposta. Assim, e aí do outro lado você faz um second life, né? Aí eu também sou isso, sou atlético, né? Eu não tenho tanquinho, mas tenho uma máquina de lavar roupa, né, e tal, e vai, etc, e tal. Quer dizer, você faz sexo virtual, mas você não está pecando. Então, Jesus disse assim, se você já tiver intenção, já pecou. A excelência, o padrão é alto, né? O padrão é alto. Nós estamos indo para o finalzinho do nosso programa. Coisa boa ter você aqui participando com a gente, acompanhando aí do outro lado. Obviamente que a maior parte das pessoas não entra em contato, fica quietinho assistindo, mas nós esperamos que de todas as maneiras, você que participa, você que visita nosso blog, nossa página no Facebook, você que comenta, que compartilha ou não,
que você esteja assimilando qual é o nosso propósito, o propósito de Deus, para mim, para eles, para você, para a nossa família. Que tenhamos a ideia de que nós temos alguma coisa muito séria para administrar. A vida em família, uma responsabilidade que Deus nos dá, mas também nos ajuda a ir adiante. Um abraço para Eliana Ávila, para o Daniel. Ela disse que o programa é realmente uma bênção. Chamei o meu esposo Fernando para assistir. Parei tudo o que estava fazendo, pois o tema me chamou a atenção. Darleide, que o nosso bondoso Deus continue abençoando a toda a equipe, para toda a equipe, viu, pessoal? A Val Rossi também dizendo, amando o programa. Aqui usa tema ótimo. Wagner e Juliette, gosto muito de todos os temas. Clarice Souza, gostei dessa ideia de que homem é igual a cachorrinho. Um monte de gente rindo, dizendo que adorou aprender a cuidar do marido, agora como um cãozinho. A Silvia dizendo, eita, esse programa tá bom demais. A Débora, muito bom. Darleide, o Wallace é muito engraçado. Ih, que bênção, realmente, homens de Deus. Clarice, Sandra, Débora, tanta gente bonita participando aqui na nossa página no Facebook. Fica a dica para você. Aí a nossa página, consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt. Vai lá, pastor, seu recado final para os homens. Assim, ser homem, até eu procurei essa crônica, acabei não achando. Mas ser homem é ser delicado. Ser homem é ser atencioso. Ser homem é despojar-se de si mesmo e tentar entender mais o universo dos outros, filhos e esposa. Ser homem é imitar o que Jesus fez. Ele foi o cabeça da igreja, deu a vida. E quando a Bíblia se refere ao homem, ela diz assim, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ser homem é estar disposto a morrer pelo outro, colocando o outro em primeiro lugar. Não estou aqui tirando a importância da autoestima e tal, mas é colocar a família em primeiro lugar, a mulher em primeiro lugar. Se todos compreenderem o seu papel, nós vamos ter famílias sólidas. Pós-modernismo, a época que estamos vivendo hoje, ou pós-pós, como alguns querem. Nós precisamos ter padrões, e o padrão está na Bíblia Sagrada. Fique ligado a Cristo, vale Amém. a pena. Pastoradas. Depois que o pastor Ronaldo fala, não sobra muito para a gente falar, né? Mas viva por sua família. O conselho da Bíblia que ele colocou muito bem é que, se preciso for, o marido, o homem, deveria morrer por sua família. O plano original de Deus não era morrer por sua igreja, era que a sua igreja vivesse com ele sempre. Mas se tivesse de acontecer, morreria por sua família. Ame sua esposa, sua casa, e de forma que eles sintam que, se preciso for, você morre por eles. Mas seu grande ideal da vida é viver por amor a eles. Viver com entendimento, viver com sabedoria, viver com desprendimento. Tendo um tempo para você, homem, tira um tempo para você fazer exercício físico, um tempo para você descansar, um tempo para você ler, até para você poder estar bem, para dar o melhor para sua família. Você trabalha tanto, corre tanto, se estressa tanto, e aí quando você vai falar com a sua família, não tem mais nada, está só o bagaço. E o bagaço não serve para muita coisa. Então, que Deus te abençoe, que você seja uma bênção para sua casa. Um abraço dos seus amigos aqui da Novo Tempo. Ok. E a palavra de Deus para Abraão foi, se tu uma bênção. Que essa palavra caia no seu coração. Até semana que vem.